Uma pedestre foi atropelada enquanto caminhava em cima da calçada em Castelo Branco. Você lembra dessa imagem que a gente mostrou aqui? O motorista não prestou socorro, ele simplesmente lançou o carro em cima dessa mulher e foi embora. No dia do aniversário dela, essa mulher nasceu de novo. A vítima conversou com a nossa equipe e ela pede justiça. Pois é, Jéssica, esse caso aconteceu no último sábado pela manhã, por volta de 5h45. A Alexandra estava saindo de casa para trabalhar, passando ali pela principal de Castelo Branco, quando foi atingida, atropelada por um carro de passeio que não parou e não prestou o socorro. A vítima está aqui ao meu lado, ela não quer mostrar o rosto, até porque o motorista fugiu. Ela não sabe quem é, o que de fato aconteceu, então para se preservar ela prefere não mostrar o rosto. Alexandra, um susto, né? Você não imaginava que isso poderia acontecer, até porque no sábado também foi o aniversário da Alexandra. Então era um dia até feliz, comemorativo para ela, mas acabou de uma outra forma. Imagens de câmera de segurança ali de estabelecimentos comerciais mostram toda a ação. E o mais curioso, este veículo não estava em alta velocidade, não tinha movimento ali. A gente sabe que a principal de Castelo Branco, em horário de pico, o movimento é grande, muitos carros passando, transitando, mas não era naquele momento o que estava acontecendo. Não tinha movimento, era 5h45 da manhã. Então ela estava caminhando, não imaginava que isso poderia acontecer. Em um determinado momento ele vai se dirigindo até a região da calçada e acaba atropelando a Alexandra e sai sem prestar o socorro. Foi isso que aconteceu, né? Foi isso mesmo. Eu estava indo e eu não faço esse trajeto. De fato, dia de sábado eu não faço esse trajeto. E eu estava indo para o ponto pegar o ônibus. E de repente fui atingida e pelas imagens dá para ver que se eu não tivesse me apoiado nos meus cotovelos, ele ia passar por cima da minha cabeça. E ele de forma nenhuma, em momento nenhum, parou para poder perguntar alguma coisa. E na hora não tinha ninguém, só um rapaz fazendo exercício que passou, mas também não sabia o que estava acontecendo, não parou. E eu, com sangue quente e também muito nervosa, não tive ação de nada, simplesmente continuei, fui para o ponto e fui para o meu trabalho. Depois que eu desabei, porque veio cair a ficha que eu poderia ter morrido naquele momento. Algo mais grave poderia ter acontecido. E o curioso é que, de fato, não tinha movimentação, ele não estava em alta velocidade. Não estava em alta velocidade. Não estava, ele estava vindo devagar. Pelas imagens dá para ver que ele veio devagar, como se fosse uma perversidade. Ele queria fazer algo com alguém. E quem ele achou naquele momento foi eu, que de fato, dia de sábado, a via de Castelo Branco, esse horário não é movimentado. O fluxo de carros é menor, bem menor, não estava passando muitos carros. E dá para ver nitidamente que ele veio e me acertou e depois foi embora como se nada tivesse acontecido. Obrigada, Alexandre. Exatamente. A polícia, né, nas imagens, não conseguimos, né, visualizar a placa, né, deste carro, que ajudaria bastante, porque a gente ia conseguir puxar ali a placa e saber, né, quem é o condutor do veículo, o carro está registrado em qual nome. Mas a polícia pode, né, através do registro da ocorrência, pode buscar outras imagens ali da área, de outros centros comerciais que podem ter, né, registrado ali de fato o carro e a placa. Então é isso que a Alexandra quer, que a justiça seja feita, porque algo mais grave poderia ter acontecido. E o curioso e o que chama a atenção dela, né, de familiares, de amigos, é que este veículo não estava em alta velocidade, não tinha um movimento ali na principal de Castelo Branco, era 5h45 da manhã. Então, o que foi que aconteceu para que este motorista, né, tenha atropelado a Alexandra quando ela estava seguindo para o trabalho? Essa é a dúvida que fica e ela quer justiça com relação ao que aconteceu em pleno dia do aniversário. Eu volto com você no estúdio. Eu me pego pensando, será que foi alguém, foi no sábado, né, como a gente viu aí na entrevista, e com uma data também aponta no vídeo, será que foi uma pessoa que bebeu e, sei lá, estava sonolenta, perdeu o controle da direção e aí fugiu porque estava alcoolizado, sabia que poderia pegar alguma coisa, né, de polícia e tudo mais, porque dirigir depois de beber é crime de trânsito. E realmente foi a mão de Deus, a velocidade e o fato dela ter colocado a mão no chão. Ela até sai pegando na cabeça, né, sentindo dor. Ela poderia ter morrido no dia do aniversário. E se você, gente,
está aí na avenida principal de São Cristóvão, Castelo Branco, se você tem um comércio com câmera apontando para a rua, do dia 13, 5h45, veja nas suas câmeras se você consegue registrar esse acidente de outro ângulo, numa câmera de melhor resolução, para tentar identificar a placa desse carro e denunciar a polícia. É um caso que não pode ficar sem resposta. E a gente conta com sua solidariedade em relação a isso. Vamos seguir acompanhando aí, passo a passo, dessa investigação, porque realmente não pode cair no esquecimento o que aconteceu com essa senhora.